Imaginem um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje. Um planeta inóspito, sem florestas verdejantes, sem rios cristalinos e muito antes de qualquer rastro dos dinossauros que um dia reinariam na Terra. Mas antes dos gigantes jurássicos surgirem, nosso planeta já havia passado por transformações inacreditáveis. Catástrofes colossais, paisagens alienígenas e criaturas que parecem pertencer a outro universo. Hoje, vamos viajar bilhões de anos no passado para descobrir como era a Terra antes dos dinossauros, que seres bizarros a habitavam e quais eventos moldaram o mundo até a chegada dos gigantes. Se prepare, porque essa história começa no início de tudo. O nascimento da Terra. Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, o que hoje chamamos de Terra era apenas uma esfera incandescente, girando lentamente no vazio do espaço. A superfície era formada por magma fervente, constantemente revirado por erupções colossais. Esse planeta jovem nasceu do caos, um turbilhão de rochas e poeira cósmica que se chocavam e se fundiam sob a força da gravidade. A cada colisão, ondas de calor extremo derretiam tudo ao redor, criando um mundo hostil e instável. Não havia atmosfera protetora, não havia mares tranquilos. O céu era tomado por uma névoa avermelhada e pelo brilho incessante de meteoros, que caíam como projéteis incandescentes sobre a crosta recém-formada. Foi nesse cenário que um evento gigantesco mudou para sempre o destino do planeta. Um corpo celeste do tamanho aproximado de Marte, batizado de Theia, colidiu com a Terra em uma violência inimaginável. O impacto liberou energia suficiente para derreter parte da crosta e lançar bilhões de toneladas de material incandescente ao espaço. Essa chuva de detritos, girando ao redor do planeta, começou a se unir lentamente até formar o nosso satélite natural, a Lua. Sua presença estabilizaria o eixo de rotação da Terra, influenciando marés e o próprio ritmo da vida que ainda viria a surgir. Com o passar de milhões de anos, a superfície começou a esfriar. Vulcões continuavam ativos, liberando gases que, pouco a pouco, formaram uma atmosfera primitiva. O vapor d'água que subia das erupções começou a se condensar, caindo como chuvas torrenciais que duraram séculos. Foi assim que, por volta de 3,9 bilhões de anos atrás, surgiram as primeiras massas de água líquida, mares primordiais, que se tornariam o berço da vida. Era o fim da Era do Fogo e o início da Era da Água. O primeiro sopro de vida. Apesar de já possuir oceanos, a Terra, há bilhões de anos, ainda era um lugar inóspito e perigoso. O céu tinha uma tonalidade alaranjada e opaca, resultado de uma atmosfera sufocante, carregada de metano, amônia e dióxido de carbono. O calor era intenso em algumas regiões, enquanto outras eram frias e áridas. E, o mais importante, não havia oxigênio livre para sustentar qualquer forma de vida como conhecemos hoje. Mas foi nesse cenário extremo que surgiram os primeiros pioneiros da vida. Micro-organismos simples, mas extremamente resistentes, começaram a habitar os oceanos primitivos. Entre eles, um grupo se tornaria protagonista dessa transformação: os estromatólitos. Essas colônias microbianas cresciam em estruturas rochosas formadas por camadas de sedimento e bactérias e viviam aproveitando a luz do sol para realizar fotossíntese. A cada dia, liberavam pequenas bolhas de oxigênio na água e no ar, um processo lento, quase imperceptível, mas de impacto colossal. Esse trabalho silencioso levou centenas de milhões de anos até culminar, há cerca de 2,5 bilhões de anos, em um evento decisivo, a Grande Oxidação. De repente, o oxigênio começou a se acumular em quantidades significativas nos oceanos e depois na atmosfera.
Essa mudança abriu caminho para a evolução de formas de vida mais complexas, que dependiam desse gás vital para produzir energia de forma mais eficiente. Mas essa revolução teve um custo. O oxigênio, letal para os organismos anaeróbios que dominavam o planeta, provocou uma das primeiras grandes extinções da história. Milhares de espécies microscópicas desapareceram, incapazes de se adaptar ao novo ambiente. A Terra havia dado um salto evolutivo gigantesco, o primeiro passo na longa jornada que levaria à incrível diversidade de vida que conhecemos hoje. A explosão da vida. Há cerca de 542 milhões de anos, a Terra passou por um dos momentos mais impressionantes da sua história, a explosão cambriana. Num intervalo de tempo relativamente curto, ou seja, em termos geológicos, os oceanos, que antes abrigavam apenas formas de vida simples, foram tomados por uma diversidade sem precedentes. Surgiram animais com exoesqueletos resistentes, capazes de proteger seus corpos frágeis. Apareceram as primeiras mandíbulas afiadas, permitindo que criaturas se tornassem predadoras ativas. Olhos multifacetados, semelhantes aos de insetos modernos, começaram a surgir, mudando para sempre a forma como os seres vivos interagiam com o ambiente. E sistemas nervosos mais complexos abriram caminho para comportamentos cada vez mais sofisticados. Era como se o planeta tivesse se transformado num gigantesco laboratório da evolução, testando todas as formas, tamanhos e estratégias possíveis para sobreviver. Nos mares, moluscos primitivos rastejavam lentamente sobre o fundo arenoso, enquanto equinodermos, ancestrais distantes das estrelas do mar, se fixavam nas rochas filtrando nutrientes. Vermes segmentados exploravam o sedimento em busca de alimento, e corais primitivos erguiam estruturas que serviam de abrigo para inúmeras criaturas. Mas entre todos esses novos habitantes, um grupo se destacou e dominou os oceanos por incríveis 300 milhões de anos: os trilobitas. Com corpos divididos em 3 segmentos e uma carapaça articulada, eles podiam se enrolar para se proteger, como tatuzinhos do jardim fazem hoje. Seus olhos compostos eram uma maravilha da natureza, formados por dezenas de lentes minerais que funcionavam como uma câmera multifocal, perfeitos para detectar predadores à distância e localizar presas com precisão. Esses artrópodes se espalharam por todos os oceanos do planeta, adaptando-se a diferentes ambientes e sobrevivendo a várias extinções menores. Mas, apesar de sua resiliência, o reinado dos trilobitas chegou ao fim muito antes dos primeiros dinossauros surgirem. Hoje, suas formas fossilizadas são uma das mais valiosas janelas para esse momento de ouro da vida na Terra. Um lembrete de que até mesmo os maiores dominadores de uma era podem desaparecer. Florestas, monstros e o fim do Permiano. O Carbonífero, de 359 a 299 milhões de anos atrás, foi uma era de superflorestas. Pântanos e bosques gigantescos cobriam vastas regiões da Terra, compostos por árvores colossais de troncos retos e folhas em forma de leque, como o licopódios e samambaias gigantes. A atmosfera estava carregada de oxigênio em níveis muito mais altos do que hoje, cerca de 35% contra os atuais 21%. Esse ar rico permitiu que insetos e artrópodes atingissem proporções impressionantes. Libélulas gigantes, conhecidas como meganeura, com 75 centímetros de envergadura, maiores que muitos pássaros atuais. Baratas ancestrais com mais de 7 centímetros de comprimento, robustas e resistentes. Milípedes gigantes, como Arthropleura, que podiam chegar a 2 metros de comprimento, deslizando pelas florestas como enormes serpentes articuladas. Mas essa exuberância vegetal tinha um efeito colateral. As árvores, ao morrer, eram enterradas e comprimidas, formando as vastas jazidas de carvão que hoje usamos como fonte de energia.
Quando o Permiano começou, de 299 a 252 milhões de anos atrás, o planeta passou por uma transformação radical. Todos os continentes se uniram para formar a Pangeia, uma imensa massa de terra cercada pelo Oceano Global Pantalassa. Essa configuração alterou correntes marítimas e padrões climáticos, criando vastos desertos no interior do supercontinente e florestas costeiras ricas em vida. Foi a era dos sinapsídeos, ancestrais distantes dos mamíferos modernos. Entre eles estavam Dimetrodon, um predador com até 5 metros de comprimento e uma vela dorsal imensa usada para regular a temperatura corporal; Listrosaurus, um herbívoro robusto, capaz de sobreviver em climas áridos e que mais tarde se tornaria um dos raros sobreviventes da grande catástrofe que se aproximava. Outros predadores, como o Gorgonops, caçavam com presas longas e afiadas, reinando no topo da cadeia alimentar. Então, há cerca de 252 milhões de anos, o planeta enfrentou a maior extinção em massa de todos os tempos, a Grande Extinção do Permiano. Na região que hoje conhecemos como Sibéria, erupções vulcânicas colossais liberaram lava por milhões de quilômetros quadrados. Essa atividade vulcânica expeliu quantidades imensas de dióxido de carbono e metano, criando um efeito estufa descontrolado. As temperaturas globais dispararam, chegando a níveis letais para muitas espécies. O oxigênio dissolvido nos oceanos despencou, enquanto os mares se tornaram ácidos e incapazes de sustentar a vida marinha. O resultado foi devastador. 95% das espécies marinhas desapareceram. 70% das espécies terrestres sumiram. Florestas inteiras se extinguiram. Recifes de coral colapsaram. A cadeia alimentar global entrou em colapso. A Terra quase se transformou num planeta estéril, um mundo silencioso, sem o som de passos ou asas. Mas, nas sombras da destruição, a vida encontraria forças para se reinventar. A Hora dos Dinossauros. Apesar da maior catástrofe biológica da história, a vida encontrou um caminho. Nos primeiros milhões de anos após a extinção do Permiano, o planeta era um lugar silencioso e quase vazio. Mas pouco a pouco, mares e continentes começaram a receber novos colonizadores. Nos oceanos, peixes ósseos e tubarões primitivos se diversificaram. Moluscos como amonites e belemnites passaram a dominar as águas. Corais reconstruíram recifes, criando novos refúgios para a vida marinha. Em terra firme, répteis de todos os tamanhos evoluíam rapidamente. Alguns se tornaram grandes predadores, como os arcossauros, parentes distantes dos crocodilos modernos. Outros deram origem a herbívoros blindados e ágeis, capazes de explorar vastas planícies cobertas por vegetação rasteira. O clima, mais quente e estável, favoreceu o surgimento de ecossistemas variados, pântanos, florestas tropicais e desertos. Era um planeta que se reconstruía, pronto para abrigar novos protagonistas. E então, por volta de 230 milhões de anos atrás, um grupo de répteis se destacou. Eles eram ágeis, de postura ereta, com pernas posicionadas sob o corpo, o que lhes dava velocidade e resistência. Suas formas variavam. Alguns eram carnívoros letais, outros herbívoros adaptados para pastar durante horas. Esses pioneiros eram os primeiros dinossauros. No início, pequenos e discretos, mas com um potencial evolutivo gigantesco. Em poucos milhões de anos, se espalhariam pelos continentes, assumindo o controle das cadeias alimentares. Era o amanhecer da Era Mesozoica, um período que veria o surgimento de predadores colossais, herbívoros titânicos e criaturas aladas que cortariam os céus. O reinado dos dinossauros estava apenas começando, e a Terra nunca mais seria a mesma. Do caos incandescente ao surgimento dos primeiros oceanos. Dos micro-organismos pioneiros às criaturas colossais dos mares primordiais. A Terra passou por eras de glória e destruição,
resistindo a catástrofes que quase apagaram a vida para sempre. E mesmo diante das maiores extinções, o planeta sempre encontrou um caminho para renascer. Cada capítulo dessa história preparou o palco para a chegada dos dinossauros e para tudo que viria depois. A história da Terra não é apenas sobre o passado, ela é sobre a força implacável da vida.